Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém. Bem, hoje nessa manhã o nosso tema é anseio por Deus, né? E a gente vai discorrer sobre esses dois versículos que eu li aqui no início, para a gente poder entender, né? Então o versículo que eu li no início foi Salmos 42, o verso 1 e o verso 2. Então diz o seguinte: como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Então nós vamos entender o que é esse anseio, como nós fazemos para ter esse anseio pela presença e para estar na presença de Deus. Mas para dar início, tem uma ilustração, uma história aqui que eu peguei para a gente poder dar início aqui à nossa palavra. Então o Edmund Hillary, ele foi o primeiro homem que subiu no Monte Everest. Então ele e o seu guia lá foi dia 29 de maio de 1953. Ele conseguiu subir o Monte Everest. Só que o que acontece? Um ano antes ele tinha tentado já, só que ele não conseguiu. Ele conseguiu alcançar uma altura muito grande, só que ele não conseguiu chegar ao topo do Monte Everest. E aí, pela capacidade dele, pelo esforço que ele fez, aí as pessoas ali colocaram ele para dar uma entrevista na frente da plateia lá. E aí ele foi contando as dificuldades que ele teve, as coisas que aconteceu, por que ele não conseguiu chegar lá. E aí as pessoas aplaudiam ele, davam os parabéns, e mesmo assim ele se dizia frustrado e incapaz. E aí, no meio da entrevista lá que ele estava, ele largou o microfone e ele foi lá num lugar onde estava uma gravura assim com o percurso que ele tinha feito, né, por onde ele tinha passado, e a foto do Monte Everest. E ali ele gritou mesmo, diz que ele gritou. E ele disse o seguinte: Monte Everest, você me venceu essa primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. Você já chegou na sua altura máxima, mas eu ainda continuo crescendo. Então lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 18, diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Então o que a gente pode entender daqui? Que o nosso crescimento ele é constante, a nossa busca pela presença de Deus ela é constante. Então o que eu era ontem eu já não sou mais, hoje eu sou uma pessoa melhor, eu busco mais, eu quero estar mais na presença de Deus, eu anseio por isso. Então nós precisamos ter essa dimensão que a gente evolui e a gente cresce cada dia mais. E aqui é para a gente dar início. Eu pedi para o meu tio se ele conseguisse cantar esse hino sobre assim como a corça anseia pelas correntes das águas, porque tem a ver com o que a gente vai falar aqui nessa manhã. Só para eu saber assim, né? Quantos dos irmãos aqui sabem o que é uma corça? Levanta a mão aí, alguém sabe o que é uma corça? Não? O Lerival sabe. A gente vai entender o que é uma corça, que eu também não sabia. Aí eu fiquei curioso, eu fui pesquisar. Então, a gente escuta muito esse hino, né? Assim como a corça anseia por águas, tem um versículo que assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Mas o que é uma corça? Então eu pesquisei para a gente entender o que é, as características dela. Então a corça, o nome científico dela é Capreolus. Então a corça ela está dentro da família dos cervídeos. Então veado, cervo, alce, esses animais, rena, ela é parecido com esses animais, tá? Então ela pode chegar de 125 centímetros de altura até 1,5 m, mais ou menos, tá? A sua cabeça ela é achatada, ela é curva, o seu pescoço é maior que a cabeça e o corpo é até que robusto. Então, mas as características físicas eu falei os animais, acho que dá para entender mais ou menos como ela é. Mas aí vem as características
de como ela se comporta, que é a parte mais importante que a gente vai pegar aqui hoje. Então a corça, ela tem uma excelente capacidade auditiva, uma boa capacidade olfativa, então ela é capaz de detectar um movimento mais leve que seja, ela consegue detectar através da audição dela. E o olfato dela também é muito bom. Então ela... Outra coisa que eu não sabia, geralmente a gente fala que água ela não tem gosto e não tem cheiro, né? Mas aqui fala que a corça ela sente o cheiro das águas de longos quilômetros. Então, de muito longe das águas ela consegue sentir o cheiro e ela procura. Aqui quando eu pesquisei fala que se tiver o lugar que ela estiver andando, se tiver túneis de águas embaixo da terra, ela consegue sentir o cheiro, identificar, e ela vai seguindo esses túneis até ela chegar na fonte daquela água. Então ela tem um olfato muito bom, tá? E aí ela tem as pernas finas, né? Os membros inferiores são finos e ela se movimenta muito rápido. Aí só um caso de curiosidade, que não é a parte principal, mas aqui fala que a corça ela é citada na Bíblia, então ela é um animal importante para a gente conhecer, para a gente saber o que é, né? E fala, uma das características é que mesmo em montanhas, mesmo em lugares que são difíceis da gente caminhar, ela consegue andar com muita facilidade e muita agilidade. E aí, uma das coisas que a gente pode aprender é que a gente passa por situações que são fáceis, então são lugares fáceis de andar, e a gente passa por situações que são difíceis da gente passar, que são lugares montanhosos, difíceis da gente conseguir alcançar. E ela passa pelos lugares difíceis e fáceis com a mesma facilidade, com a mesma agilidade. Então a gente precisa aprender que, seja em momentos difíceis ou momentos fáceis, a gente precisa se comportar da mesma forma. A gente precisa se portar da mesma forma. E diz que a corça ela anseia por águas porque ela tem sede, ela precisa beber daquela água, né? Mas uma das coisas também que é aqui da característica dela é que a corça ela tem um cheiro muito forte, um odor muito forte. Então quando ela está fora da água, ela está muito longe, esse odor fica muito forte, fica fácil do predador pegar ela. Então os animais dentro da cadeia alimentar ali, os animais que são os predadores dela, fica muito mais fácil de encontrar ela, porque ela tem um odor muito forte. Então o animal sente o cheiro dela e vai achar ela mais fácil. Então sempre que ela encontra um predador ou ela escuta, né, por causa da audição dela, ela corre para as águas gritando, correndo o mais rápido possível para chegar dentro dessa água e se banhar. Então a procura dessas correntes de água vai muito além da sede que ela tem. Vai a questão da proteção e dela ter que mergulhar ali para se livrar dos predadores. E aí o que a gente pode tirar de lição dessas características, né? Então, o que eu consegui entender aqui é que, trazendo para a gente, quanto mais as águas que ela procura ali, é o anseio por Deus, é estar perto de Deus, é estar próximo. Quando a gente está ali próximo do rio, a gente está próximo de Deus. Quando a gente bebe daquela água, a gente bebe da fonte da água da vida. Quando a gente mergulha nesse rio, a gente está mergulhando na presença de Deus. Então a gente precisa ser assim. E o que acontece quando nós estamos longe dessa água? O que significa, o que nós podemos entender como esse odor que a corça tem? Seria, por exemplo, o nosso pecado, os desejos da carne. Então, quanto mais longe você está da presença de Deus, maior é o seu odor, maior o pecado vai querer te puxar para longe. Mais fácil fica do inimigo pegar a gente. Então, se você está longe da presença de Deus, o seu odor é muito mais forte, então o inimigo vai se sentir ali mais fácil de te pegar. Agora, quando você corre para a presença de Deus, você busca, você anseia a presença de Deus, você está protegido, você está seguro ali debaixo das asas do Senhor. Glória a Jesus.
E outra situação que a gente pega, que eu tinha anotado aqui, a gente fala muito sobre a questão de beber a água. Eu fiz uma pesquisa aqui. Quais são os efeitos que a falta da água causa para a gente? E os irmãos vão identificar que é muito parecido que quando a gente está fervoroso, quando a gente está animado, quando a gente está na presença de Deus, a gente sente totalmente o contrário do que eu vou falar aqui agora. Mas quando a gente está mais distante, a gente não está tão assim firme, quando a gente está desanimado, a gente sente essas características. Então é como se o Senhor, como se Deus tivesse representado como a água. Então a falta da água aqui seria como se fosse a falta de Deus. Então aqui a falta da água no organismo, ela também pode causar fadiga, então você vai sentir cansaços repentinos, a mudança de humor constante, então a gente fica mais irritado, a gente fica mais nervoso, a gente se sente indisposto e realmente a gente fica desanimado para fazer as coisas, a gente não sente ânimo nenhum. A gente tem dificuldade de concentração, a gente diminui a nossa produtividade, e todas essas coisas são os sinais que o nosso corpo está dando. E se os irmãos pararem para observar, quando a gente está em algumas situações difíceis, que a gente não está acontecendo do jeito que a gente quer as coisas, a gente não se sente assim às vezes? A gente se sente desanimado, a gente perde a concentração, o foco do que a gente está fazendo, a gente perde a vontade de fazer as coisas, a gente não faz as coisas direito. Então, a falta de Deus na nossa vida, quando nós nos afastamos, a gente sente essas coisas. E quando a gente bebe dessa água, quando a gente busca estar na presença de Deus de uma forma verdadeira, é diferente. Então, como eu posso explicar isso assim de uma forma mais simples? Seria assim, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos estar aqui de uma forma natural, então assim, eu vou sair da minha casa, eu vou lá para o culto, eu vou cantar o hino, eu vou escutar a mensagem, vou fazer minha oração e eu vou para casa. Você está ali buscando, mas é de um jeito normal, é uma coisa que está sendo uma rotina. Agora quando você sai de casa e fala assim, não, hoje eu vou cantar esse hino, Deus tocou no meu coração de cantar esse hino, eu vou lá adorar a Deus. Não, a mensagem vai ser boa, hoje na minha oração eu vou pedir tal coisa, Deus vai me dar. Você já sai de casa diferente, você já está buscando de uma forma diferente. Não está sendo por uma obrigação ou uma coisa rotineira. Não, você está vindo aqui porque você quer mesmo buscar a Deus. E aí a gente pega quando a gente vai beber água, por exemplo. Quando você não está com sede, você bebe água, é bom. Lógico que é. Mas enquanto você está com muita sede, você bebe água. Aí é gostoso, né? Nossa, quando você bebe aquela água, você está andando no calor ali, aí você vai, chega em casa e toma água. Mas é gostoso, né? Assim é na presença de Deus. Quando você está precisando, quando você quer buscar, você chega aqui, você busca, Deus fala com você. É uma sensação gostosa. Quando você pede, quando você fala, Senhor, quero que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí você vem aqui e Deus fala com você. Nossa, é uma sensação maravilhosa. Então, aqui em Salmos 27:4 diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Então nós temos os nossos dias de adoração a Deus, que nós saímos das nossas casas para vir aqui na igreja, para adorar, para cantar louvores, para escutar a mensagem. Mas a nossa adoração, a nossa busca tem que ser constante, tem que ser todos os dias. Tirar um tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, para cantar um hino, para ler a palavra, para buscar mesmo a presença de Deus aonde a gente estiver. Deus ele não caminha conosco, onde a gente está, Deus não está com a gente.
Então qualquer coisa que acontece, a gratidão ela não pode ser somente sair da nossa casa e vir aqui na igreja como forma de gratidão. Precisa ser o tempo inteiro, tendo gratidão a Deus e buscando anseio cada vez mais pela presença de Deus. Amém? E eu agradeço aqui a oportunidade, eu peço que os irmãos continuem orando pela minha vida e que todos nós, cada um de nós, possamos ter anseio pela palavra de Deus, pela presença de Deus na nossa vida cada dia mais. Amém? Amém.